Começando a coletiva de imprensa com o técnico Eduardo Souza e com o presidente do Barra FC, o Breno Sobrinho. Acho que eu não tenho pergunta para fazer para começar essa coletiva. Eu tenho, na verdade, dar parabéns para vocês dois, porque eu acho que são dois dos principais personagens de números, da matéria humana que tem o Barra para chegar até a classificação que foi hoje construída por vocês, de uma certa forma pela presidência e diretoria e também por você, Eduardo, junto com o elenco. Parabéns pela classificação, por todo o campeonato. Eu queria saber de vocês agora, por todo o sentimento que foi até batalhar e chegar até esse momento e também continuar a competição, a sensação de dever cumprido, mas sabendo que tem muita coisa para acontecer, porque a competição agora mesmo que a gente pode dizer que ela começa de verdade, né, gente? Boa noite a todos. Boa noite. Eu que tenho que agradecer, né? Nós do Barra temos um suporte muito grande hoje. O Mene como presidente, o Bruno, que é o que está em São Paulo, o Marquinho, né, que é o nosso executivo. Essas três pessoas assim que são as da parte diretiva dão todo o apoio para a gente, né? E nós viemos do estadual que não foi o que nós desejávamos, né? Infelizmente teve tudo aquilo que aconteceu no último jogo, que nós acabamos não classificando e como foi, e nós sabíamos que a Série D seria uma cobrança maior, não só do clube, mas nós como profissionais, né? Então nós nos concentramos muito, trabalhamos naquela intertemporada, fizemos alguns ajustes no nosso elenco, né? E não começamos bem a campanha com uma derrota que não estava nos planos contra o Brasil em Pelotas, e foi uma cobrança muito grande, tanto nós, eu comissão, da nossa direção e com os jogadores, e nós conseguimos dar a volta por cima. Chegamos hoje, faltando 3 rodadas, classificado, que é o nosso primeiro objetivo, né? O nosso primeiro objetivo sempre foi classificar, independente da posição. É claro que nós sabíamos que se nós conseguíssemos isso com um tempo maior, nós poderíamos ter uma programação para os mata-matas, né? Mas a gente não conquistou nada. Nós queremos ficar marcado na história do Barra como o primeiro acesso nacional, e isso só vai acontecer posteriormente com os mata-matas. Claro que para você chegar a um acesso, para você chegar aos mata-matas, você tem que classificar. Então nós sempre batemos isso com os atletas, comemorar bastante, hoje, amanhã, e na volta nossa já se preparar, que nós temos ainda objetivos dentro dessa primeira fase. Mas a gente está muito contente, e eu particularmente, porque é um clube que eu tenho um carinho muito grande, é um ambiente muito bom, desde a direção, passando com a nossa comissão e com os atletas. E eu estou muito contente mesmo. E eu espero que nós chegamos aí daqui, quem sabe, 60 dias com esse acesso, que eu falo sempre aqui para os atletas. Nós temos um time capacitado, nós estamos na Série D, mas o Barra, a estrutura, a direção, comissão e atletas têm potencial para estar numa divisão maior. Então, boa noite. As palavras do Eduardo representam e resumem muito o que nós estamos vivendo hoje. Se a gente voltar um pouco no tempo, nós lembramos que o ano passado nós fizemos uma excelente Série A de Catarinense e na sequência não tivemos a mesma competência na Série D. Serviu de aprendizado, uma equipe jovem, a nossa primeira participação numa competição nível nacional. Nós aprendemos muito, mas nós assumimos os erros, eles existem. Que bom que esse ano nós estamos conseguindo fazer uma performance na Série D, que era aquela que a gente esperava o ano passado, na sequência do que nós realizamos na Série A do Catarinense. Em contrapartida, o futebol é tão estranho muitas vezes que nós não tivemos um grande campeonato na Série A esse ano. Claro que nós poderíamos ir mais longe, não é segredo para ninguém tudo que nós vivemos naquele jogo contra o Caravaggio, né? Ainda temos sequelas e cicatrizes daquilo, são evidentes, emocional especialmente, mas o trabalho da comissão técnica, do staff administrativo, da figura do Marquinhos especialmente, que traz uma tranquilidade para a gente reconstruir a equipe e entrar na Série D com uma ideia de conquista, até de uma volta no tempo em relação a 2024, eu vejo que o Barra conseguiu se encaixar, e o que nós estamos vivendo hoje, sem nenhuma vaidade, é fruto de um trabalho de dedicação de muitas mãos. Futebol
é um somatório de individualidades, né? A gente tem atletas dentro de campo que performam tecnicamente melhor do que alguns, outros fisicamente, mas é o somatório dessas individualidades que traz o conjunto, que traz a equipe. É um esporte de equipe, não existe individualidades. Então, na frente do Eduardo, na frente das pessoas que comandam o Barra, a gente tem que comemorar todos juntos. No momento difícil, como foi a nossa desclassificação ou a nossa não classificação na Série A, todos nós assumimos as nossas responsabilidades. Nós estamos comemorando agora o nosso primeiro objetivo, como o Eduardo falou, que é uma classificação para a próxima fase. Tem 3 jogos ainda, que a gente pode aprender muito mais a competir, já criando, bem provavelmente, aí é o trabalho deles, né, técnico, físico e, enfim, tático, de trabalhar já pensando nesses jogos, mas não desrespeitando os 3 jogos que nós temos, que são 9 pontos em disputa e que podem nos dar a primeira colocação, que para a gente é diferente na questão dos mata-matas. Então, meus parabéns para todos, a minha alegria é gigantesca, faz bastante finais de semana em que o meu domingo tem sido muito agradável. Presidente, agora você chegou a falar de reconstrução, de construção, lembrou da temporada passada do Catarinense desse ano. E uma coisa que sempre foi tradição no Barra foi sempre a importância das categorias de base e o peso que ela traz para o elenco profissional. Hoje, por exemplo, foram 4 categorias de base, garotos que vieram das categorias de base, por exemplo, o Kaique, o João Miguel, o Simon Henrique foram titulares hoje, fora o Lira também e também o Kaká no banco. Acho que isso representa muito o que vem trabalhando da metodologia e da filosofia que é para acabar, né? Tá bom. Da filosofia do trabalho aqui dentro do clube, né, presidente? Acho que desde o que passa da categoria de base até chegar no profissional, realmente foi todo um trajeto até chegar realmente nessa maturidade para alcançar a classificação junto com o Eduardo e com o elenco. Né? Então, o grande desafio do Barra como clube formador é encontrar um equilíbrio entre base e profissional. Nós somos um clube de formação e o profissional é uma plataforma desse clube de formação. Nós não podemos nos afastar da base e a base não pode se afastar do profissional. Então, nosso objetivo é oportunizar através de uma plataforma, hoje Série D, Série A de Catarinense. Se Deus quiser futuramente, Série C, agora mesmo no vestiário nós estávamos falando, amanhã tem jogos da 15 e da 17, tem meninos com 15 anos, que bem provavelmente, se tudo correr bem nessa vontade que nós temos de crescer e de conquistar e de vencer, talvez eles joguem uma Série B do brasileiro. A gente pode ir subindo para uma C futuramente, podemos chegar numa B, quando esses meninos que hoje têm 14, 15 anos estiverem com 17, 18, 19, 20 anos, eles podem estar jogando na Série B. Isso está sendo construído para eles agora. Então, esse equilíbrio entre profissional e base tem que existir com muito cuidado. É importante, a gente entende a responsabilidade desses profissionais que hoje nos atendem aqui, que são pessoas extremamente dedicadas, tanto no staff técnico quanto no staff administrativo, que eles têm sonhos, eles também querem jogar uma Série A de brasileiro, também querem uma transferência internacional para um outro clube, enfim, isso faz parte. Mas é importante que a gente consiga construir a segurança para que a gente consiga colocar no tempo certo, no momento oportuno, atletas de base para jogar e a gente oportuniza esses atletas estarem convivendo com o profissional. É um trabalho difícil, o pessoal da categoria de base também tem que ter muito cuidado quanto a isso, para não querer queimar etapas, e a gente vem conseguindo fazer esse trabalho de uma forma bem bacana. Acredito que hoje quase 30% do nosso grupo de profissionais é composto de meninos que foram formados na base, jogadores jovens, como mesmo falou. Nós entramos em campo ainda com o Bernabé, que tem 21 anos, nós tínhamos 5 jogadores entre 20 e 21 anos, né? O Rick com 19. Para uma Série D de brasileiro, na grande maioria dos clubes isso não acontece. E mérito, mais uma vez, de todos, coragem do Eduardo de entender que ele não está abrindo mão de conquistar, não está abrindo mão, colocando em risco o trabalho dele, porque nós também estamos dando apoio para que ele coloque esses meninos com confiança de colocar. Como no passado entrou o Gabriel Jesus, como no passado entrou o João Miguel, e como vai acontecer, como estreou hoje o Rick. A gente tem certeza que o Rick vai trazer muita alegria para o clube Barra, para os torcedores do Barra e para ele mesmo. Ele vai aproveitar bem essa oportunidade que foi dada a ele, a primeira, e que outros apareçam, não só para ele, mas para outros meninos. Eduardo, eu queria ver a tua opinião também sobre isso, né? Toda a questão da categoria de base, mas também já avisando e falando sobre o jogo de hoje contra o Azures, né?
4 meninos da base, fora a Lira que entrou, o Kaká também no banco de reservas à sua disposição. Acho que isso representa muito trabalho de como o elenco também foi unido durante toda a competição, né, Eduardo? A gente falou durante toda, acho que as coletivas da união do grupo. Hoje, por exemplo, uma hora que precisou substituir alguém diferente, o Natan sentiu, acabou tendo que trocar a alteração. Tava lá o Henrique pronto para chegar e fazer a diferença também. Então acho que isso tudo passa pela categoria de base, pelo elenco, pelo que os caras e pelo que a garotada busca realmente no objetivo, né? Eu acho que a formação é isso, né? Eu acho que o Barra, por isso que eu tenho uma relação muito forte com o Barra, porque o que o Barra pensa, eu também penso em relação a isso, de você ter um elenco enxuto, primeiro para que você possa oportunizar esses jovens, né? Então hoje no nosso elenco nós devemos aí, como o Benny falou, ter 30, até um pouco mais de atletas da base, desde o ano passado, quando eu cheguei também, o ano passado quando nós formatamos aí, na época do Felipe e o Jefferson, nessas duas formatações com a nossa analista de mercado, sempre foi deixado um percentual e também com qualidade, porque não adianta você também querer ter jogadores da base, subir jogadores e oportunizar se não tiver essa qualidade, né? O ano passado nós tivemos o Kaká, nós tivemos o Dieguinho e potencializou no Gabriel Jesus, que foi um jogador que teve mais, entre aspas, oportunidades, mas ali a gente já tinha esse objetivo. E nessa volta você vai ganhando mais jogadores, porque eles vão ficando mais velhos, vão chegando outros, né? O João Miguel era um jogador que quando nós chegamos aqui em 2023 para 2024, foi um jogador que juntos nós vimos que tinha muito potencial, ficou todo catarinense da Série A, ele não foi um banco, se eu não me engano, ou 2, mas já sendo preparado para que na Série D e na Copa Santa Catarina ele tivesse oportunidades para esse ano. Ele está sendo esse protagonismo, né? E tem outros, como o Benny falou, o Rick, que é um jogador tem muito talentoso, né? Precisa maturar, precisa ganhar subsídios, e a gente está trabalhando às vezes, o Rick não foi nenhum jogo, ele não vai, não, nós estamos sendo preparados para que a hora que ele precisar entrar, ele dá conta, como foi hoje, né? Então, casa muito, eu acho que isso aí é o Barra, e a tendência é que a cada ano novos jovens vão crescendo. Hoje nós temos 2008, que nós temos olhado jogadores de 17 anos que treinam com o profissional, e daqui a pouco eu tenho certeza que vai estar nesse processo, né? E assim, e hoje um jogo, trazendo para o jogo. Hoje eu falei no vestiário após o jogo, Deus está sendo tão bom com a gente que está nos maturando a cada dia, a cada situação, para que a gente chegue forte, né? Hoje um jogo com adversário forte, o Azures tem 11 pontos, mas os 2 jogos foram 2 jogos muito pesados, né? Jogadores experientes como o Gia Silva, o Zé Leandro, um jogador que nem entrou hoje, um zagueiro que foi o destaque do campeonato catarinense pelo Santa Catarina, né? Então o jogo de hoje mostrou que não tem facilidade. Poderíamos muito bem vir aqui, a invicto em casa, ou o Azures numa situação difícil, seria um jogo... Não, foi um jogo difícil que nós tivemos que competir, nós tivemos que sofrer, né? Tivemos um pouco de dificuldade no primeiro tempo, que é normal e vai acontecer isso. A tendência é que nos mata-matas seja jogo muito iguais. Mata-mata o risco ele é menor, as equipes elas não correm tanto risco, porque sabe que um erro, uma expulsão, ela pode custar caro. Mas nós fizemos um jogo coerente, um jogo não foi um dos melhores às vezes de vistoso, mas foi muito competitivo, muito organizado defensivamente. E é o que eu falo sempre, né, das trocas, tem que estar todo mundo preparado. Hoje entrou o Lucas Alisson, o Henrique vinha entrando mais, o Giovani, que é dos centroavantes ali, tinha entrado os 2 últimos jogos, hoje entrou o Lira, tinha entrado o Paulinho, hoje entrou o Vitinho. Então tem que estar todo mundo preparado para isso, né? E para que a gente, a hora do mata-mata, a gente esteja todo mundo apto, porque às vezes você tem uma lesão, você tem uma expulsão, então aí às vezes você oportunizou um pequeno grupo. Hoje 24 atletas dos 30 do nosso elenco, contando os goleiros, já participaram. Então 6 ainda não tiveram essa oportunidade. E eu tenho certeza que nesses 3 jogos nós vamos conseguir oportunizar aí pelo menos mais 2 ou 3. Então praticamente todo o elenco vai ter jogado, porque se a hora do mata-mata, se nós precisarmos de qualquer um que eu digo, quem tiver vai estar pronto para estar nos ajudando. Professor, a pergunta agora é para você, do Daniel, ele é comentarista da FCF TV. Ele fala: olá Eduardo, parabéns por mais um excelente trabalho. Eu queria saber, na sua opinião, quanto à confiança dos jogadores, ela está influenciando na assimilação e execução do seu modelo de jogo? E também você acredita que dessa confiança,
está sendo um fator chave para o sucesso do Barra no campeonato? Não, eu acho que a confiança ela vem consequentemente com o trabalho e com os resultados, né? Se você só tiver confiança e não tiver trabalho, não tiver o resultado, você também não colhe frutos, né? Eu acredito que nós já estamos aí há 4 meses praticamente, porque no Campeonato Catarinense pouco se treinou, porque eu cheguei e tinha 5 jogos em, se eu não me engano, 15 dias, mas depois nós estamos aí há 4 meses. Então você vai criando mecanismos, né? Vai corrigindo situações. Os jogadores, hoje os treinamentos, você não precisa ficar dando uma cobrança tão grande, porque os mecanismos eles já vão se desenvolvendo, né? Mas novas situações vão acontecendo, né? Então nós já sabemos que nós temos que melhorar algumas situações nessas 3 semanas para o mata-mata, talvez uma construção um pouco melhor pelo lado direito, que é um lado mais de força, né? Mas assim, é um grupo muito bom, é um grupo muito bom que entende a cobrança, que eu acho que isso aí é o mais importante. Eles sabem que a cobrança ela é pro bem deles, pro bem nosso. Isso aí é o primeiro ponto, porque quando fica muito milímetro, é que eu falo, eu acredito que o futebol às vezes tem muito mimimi. Antigamente é menos, o Beni jogou aí no alto nível há 20 anos atrás, um cobrava o outro, e hoje às vezes você cobra um jogador, o empresário, tá cobrando meu jogador, mas não entrou no jogo, essa situação que nós estamos construindo como grupo, saber que às vezes vai jogar um, às vezes vai jogar outro, não é demérito não jogar, não é demérito não jogar futebol, eles trabalham para jogar, mas quem escala somos nós. Então não é demérito, às vezes o futebol tem esse milímetro, eu não estou jogando, fico com vergonha, não. E a gente tem mostrado para elas, se o Barra conseguir os objetivos, todos vão ganhar. Então acho que essa construção de grupo, essa construção de elenco, de time que está a cada dia sendo mais fortalecida. Eduardo, agora já visando então o próximo confronto, colocando a bola para frente depois da classificação, um clássico contra o Marcílio Dias, fora de casa, a gente também sabe que conta também com o apoio da nossa torcida, até por ser da mesma cidade localizada da nossa arena aqui. Então, um jogo muito difícil, onde o Marcílio ainda tem muitas chances de classificação. Nós classificados, mas o peso continua porque a briga pela liderança permanece de igual para igual também, né, professor? Não, e até porque nós temos aí o mata-mata 4 semanas, nós não podemos relaxar. Porque se você relaxar, você vai chegar na hora do mata-mata com nível de queda de performance. Então nós temos um jogo muito difícil contra um adversário que nos impôs muita dificuldade aqui. No Campeonato Catarinense nós fomos lá e tivemos um jogo muito abaixo. Então isso é uma situação que nós já vamos trabalhar a partir da nossa reapresentação, para a gente não repetir o jogo abaixo que nós tivemos lá, né? Nós temos objetivos e o campeonato tem objetivo, o adversário tem objetivo, os outros adversários têm, então nós temos que respeitar muito isso. Fazer um grande jogo, ver quem está nas melhores condições. Claro que nesse momento agora você pode administrar um cartão, você talvez administre um jogador que esteja mais desgastado, você pode às vezes trabalhar uma outra situação já pensando lá na frente, mas nós vamos fazer uma grande semana e vamos lá para apagar um pouco o que nós tivemos no estadual lá, que nós fizemos, talvez, no meu ver, o jogo lá foi o pior jogo no meu comando. Acho que nós estamos indo aí para 11 mais 5, 6, 17 jogos. Se eu não me engano, foi o pior jogo. Então, nosso objetivo é ir lá e fazer um jogo desse nível que nós estamos apresentando hoje. Senhores, para a gente encerrar, agora uma pergunta para vocês dois. Queria só ouvir. Uma palavra não precisa, porque eu acho que fica muito pouco, mas um dos pontos principais do merecimento e do mérito dessa conquista da classificação nessa Série D. Um dos principais pontos para vocês. São tantas palavras que a gente poderia simplificar, né? Mas eu acho que a humildade do nosso grupo de trabalho, a humildade desses caras todos, dentro e fora de campo, em favor de um clube que está oferecendo ferramentas para trabalhar, e as pessoas estão respeitando tudo isso, estão fazendo melhor. Então, a humildade é a palavra. Eu acredito que com essa humildade que nós estamos, nós vamos fazer a diferença no resto do campeonato. Onde a gente perder isso, eu acho que a gente vai perder a essência. Eu poderia falar comprometimento, não, mas sabe, eu vejo a humildade, como o Beni falou, e o prazer. Eu acho que todos aqui têm prazer de vir trabalhar. Prazer pela estrutura que o Barra te proporciona. Acho que todo profissional quer ter essa estrutura, esse prazer de você ter um campo bom, de você ter uma academia muito boa, de você ter pessoas capacitadas ao teu lado, que vai fazer o teu crescimento.
Então, nosso grupo, você vê, é o prazer que tem de vir trabalhar, de estarmos juntos ali em comissão, direção, em direção, em jogadores, né? Então, esse ambiente que nós temos dá prazer. Então, essa classificação, eu acredito que ela se dá da maneira que foi, com 3 rodadas de antecedência, por esse prazer de vir trabalhar e o prazer em sonhar de colocar o Barras, quem sabe aí em setembro numa Série C, né? Então acho que nosso grupo está nisso e nós vamos continuar com esse prazer de vir todos os dias aqui, fazer o nosso melhor, saber que vai ter as dificuldades, mas juntos que nós temos potencial para quem sabe conseguir esse acesso. Professor Eduardo, presidente BN, obrigado pelas palavras, parabéns pela classificação, pelo trabalho demonstrado até aqui. A gente sabe que vai continuar muito mais, vai ainda realmente progredir só mais, mas parabéns no caminho feito até aqui. Obrigado e bom jogo na próxima semana também.